Antes de qualquer análise fria de números ou tática, o que mais chamou a atenção depois da derrota da seleção brasileira por 2-1 para a seleção francesa foi o clima pesado que ficou no ar, principalmente por conta de um nome, Vinícius Júnior. A expectativa era enorme, o cenário era grande, o adversário era forte, e justamente por isso, o desempenho abaixo do esperado ganhou uma repercussão ainda maior. E no meio disso tudo, começou a circular um rumor que simplesmente explodiu nos bastidores do futebol europeu. Uma possível declaração de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, analisando a diferença gritante entre o jogador que brilha na Espanha e o que ainda não conseguiu se firmar com a camisa da seleção. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo detalhadamente e eu vou querer saber a sua opinião. Segundo esse rumor que ganhou força após o jogo, Florentino Pérez teria sido bastante direto ao comentar a atuação de Vinícius Júnior. A fala, que ainda não foi confirmada oficialmente, teria sido algo na linha de que o atacante é decisivo no Real Madrid, mas que na seleção ainda não conseguiu repetir esse nível. Essa possível declaração caiu como uma bomba, porque toca justamente no ponto mais debatido nos últimos meses. Por que Vinícius Júnior joga tanto na Europa e ainda não consegue render da mesma forma pelo Brasil? E o jogo contra a Porta-França acabou sendo mais um exemplo claro dessa diferença. Dentro de campo, Vinícius até tentou algumas arrancadas, buscou o drible em velocidade e se movimentou bastante, mas faltou o principal, eficiência. Faltaram jogadas decisivas, faltaram finalizações perigosas e, principalmente, faltou aquele protagonismo que faz dele um dos melhores jogadores do mundo quando veste a camisa do Real Madrid. Em vários momentos da partida, ele parecia previsível, facilmente marcado pela defesa francesa e sem conseguir encontrar espaços para fazer a diferença. Isso não significa que ele não tenha qualidade, muito pelo contrário. No Real Madrid, Vinícius Júnior é um jogador completamente diferente. Lá, ele joga com confiança, com liberdade, com um sistema que potencializa suas características. Ele recebe a bola em situações ideais, tem companheiros que entendem seu estilo de jogo e participa de um modelo tático que favorece suas arrancadas, seus dribles e suas infiltrações. É comum ver Vinícius decidir partidas grandes, marcar gols importantes e ser protagonista em momentos decisivos da temporada europeia. Já na seleção brasileira, o cenário muda bastante. O entrosamento ainda não é o mesmo, o sistema de jogo nem sempre favorece suas principais qualidades e muitas vezes ele acaba ficando isolado em campo. Contra a França, isso ficou muito claro. Em vários momentos, Vinícius recebia a bola sem apoio próximo, tendo que tentar resolver sozinho contra 2 ou até 3 marcadores. E quando isso acontece, mesmo um jogador talentoso como ele acaba encontrando dificuldades. Outro ponto importante é a pressão. No Real Madrid, Vinícius já está consolidado, já provou seu valor e tem respaldo dentro do clube. Na seleção, apesar de também ser muito respeitado, existe uma cobrança diferente. A camisa pesa, a expectativa é gigante e cada atuação abaixo do esperado gera uma repercussão enorme. Isso, querendo ou não, pode influenciar diretamente no desempenho dentro de campo. Além disso, o estilo de jogo europeu é diferente do sul-americano. Na Europa, o jogo costuma ser mais espaçado, com transições rápidas, o que favorece jogadores velozes como Vinícius. Já em jogos internacionais como Brasil versus França, muitas vezes o espaço é menor, a marcação é mais ajustada e as decisões precisam ser tomadas com ainda mais precisão. E foi justamente nesse tipo de cenário que Vinícius encontrou dificuldades. Durante a partida, a França conseguiu neutralizar bem suas principais jogadas. Os defensores se posicionaram de forma inteligente, dobraram a marcação e evitaram que ele tivesse liberdade para arrancar em velocidade. Sem espaço, Vinícius precisou tentar alternativas, mas não conseguiu ser efetivo, e isso acabou refletindo diretamente no desempenho ofensivo do Brasil. O mais preocupante é que essa não foi uma atuação isolada. Já faz algum tempo que existe essa diferença de rendimento entre clube e seleção. Enquanto no Real Madrid ele cresce em jogos grandes, na seleção ainda busca esse mesmo protagonismo. E é justamente isso que torna o rumor sobre Florentino Pérez ainda mais relevante, porque não é uma crítica aleatória, mas sim uma observação que muitos já vêm fazendo. Mesmo assim, é importante destacar que Vinícius ainda tem muito a evoluir dentro da seleção. Ele é jovem, tem talento de sobra e já mostrou que pode decidir em alto nível. A questão agora é encontrar o encaixe ideal, tanto tático quanto mental, para que ele consiga reproduzir no Brasil tudo aquilo que já faz na Europa. E isso passa também pelo trabalho da comissão técnica, pela forma como a equipe se organiza em campo e pelo entrosamento com os companheiros. Jogadores como Vinícius dependem muito do coletivo para brilhar individualmente. Quando o time funciona bem, ele cresce junto. Quando o time não encaixa, suas dificuldades acabam ficando mais evidentes. No fim das contas, a derrota para essa França serviu como um alerta, não apenas pelo resultado, mas principalmente pelo desempenho de peças importantes como Vinícius Júnior. E o rumor envolvendo Florentino Pérez só aumentou ainda mais a pressão e o debate em torno do jogador. Antes disso, também vale olhar para o aspecto psicológico do jogador. Vinícius Júnior já mostrou diversas vezes que é um atleta emocional, que joga com intensidade, confiança e até provocação quando está confortável. No Real Madrid, ele se sente em casa, protegido, respaldado pela torcida e pelo ambiente.
Já na seleção, qualquer erro ganha uma proporção muito maior, e isso pode mexer diretamente com a confiança durante o jogo. Contra a França, deu para perceber em alguns lances que, depois de tentativas frustradas, ele começou a simplificar demais as jogadas, evitando arriscar como costuma fazer na Europa. Outro ponto que pesa bastante é o tipo de liderança dentro de campo. No Real Madrid, Vinícius joga ao lado de atletas experientes que ajudam a organizar o jogo e dividir responsabilidades, o que permite que ele foque no seu ponto forte, decidir no ataque. Já na seleção brasileira, muitas vezes ele acaba sendo um dos protagonistas sem ter a mesma estrutura coletiva ao redor. Isso faz com que ele precise assumir funções diferentes, participar mais da construção e, consequentemente, se desgaste mais, o que impacta diretamente na sua capacidade de decisão lá na frente. Além disso, existe também a questão da leitura de jogo em diferentes contextos. No futebol europeu, Vinícius já está completamente adaptado ao ritmo, aos adversários e às dinâmicas táticas. Ele sabe exatamente quando acelerar, quando segurar, quando partir para o 1 contra 1. Já em partidas de seleções, onde o tempo de treino é curto e os adversários mudam constantemente, essa leitura precisa ser ainda mais rápida e eficiente. E foi justamente isso que faltou no confronto contra a França. Aquela tomada de decisão precisa nos momentos-chave. E tem mais um detalhe que muita gente não comenta, mas faz total diferença. A forma como os adversários encaram Vinícius Júnior quando ele está na seleção brasileira. No Real Madrid, ele já é um jogador estudado, claro, mas o time tem tantas outras armas ofensivas que os rivais não conseguem focar só nele. Agora, a grande questão é, será que Vinícius vai conseguir transformar esse cenário e finalmente assumir o protagonismo na seleção como já faz no Real Madrid? Ou essa diferença de desempenho ainda vai continuar sendo um problema nos próximos jogos? Quero saber de você. Você acha que o Vinícius Júnior joga menos na seleção ou é o time que não ajuda ele a render? Comenta aí.